amados e amadas, tudo bem com vocês? No programa de hoje eu converso com essa linda jovem, Thaís Amorim, uma empresária apaixonada por empreendimentos vanguardistas e assessora executiva, consultora de marketing pessoal e palestrante. Além de apresentadora, ela também viajou o mundo e nessa bagagem de vida encontrou-se no budismo tibetano e esteve por 4 dias com Dalai Lama. Você não pode perder essa história impressionante. E hoje também teremos algumas dicas de Dalai Lama para uma vida melhor. Seja bem-vindo, o TPM está apenas começando. Não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de mais sucesso ou mais fama, não precisamos do corpo perfeito, nem mesmo do parceiro perfeito. Agora mesmo, neste momento, nesse exato momento, dispomos da nossa mente, que é todo o equipamento básico de que precisamos para alcançar a plena felicidade. Voltamos já já com as dicas de Dalai Lama para viver melhor. Hoje eu quero compartilhar com você 8 dicas para viver melhor. São conselhos de Dalai Lama. Leve em consideração os grandes amores e as grandes realizações. Elas envolvem grandes riscos. Siga sempre os 3 R's. Respeito por si, respeito pelos outros, responsabilidade por todas as suas ações. Não deixe uma pequena disputa ferir uma grande amizade. Abra seus braços para mudanças, mas não abra as mãos dos seus valores. Uma atmosfera de amor em sua casa é o fundamento para a sua vida. Uma vez por ano, vá a algum lugar onde nunca esteve antes. Se você quer ver a si mesmo e o outro feliz, pratique a compaixão. Viva uma vida honrada. Então, quando você ficar mais velho e pensar no seu passado, você vai ser capaz de apreciá-lo uma segunda vez. Agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com a nossa entrevistada de hoje, Thaís Amorim, que vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória profissional e as suas experiências no budismo. Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso agora com Thaís Amorim, uma jovem linda, nova, mas com uma bagagem de vida maravilhosa, experiências incríveis. Você vai se apaixonar por ela, assim como eu já me apaixonei. Tudo bem com você? Tudo bem, Osana. Obrigada pelo convite. Thaís, há tempo que nossas agendas não batem, mas há tempo que o convite foi feito. Sim, é verdade. É verdade. De fato, um ano começou muito corrido, né? Já estamos aí praticamente na metade do ano e as agendas agora finalmente tudo acontece no tempo perfeito. Exatamente. Thaís, eu estou muito feliz que você está aqui, mas eu gostaria de apresentar você. Falar um pouquinho de você, onde você nasceu, como é que foi a sua infância, a sua juventude. Me fale um pouquinho. Tá, eu nasci em Curitiba e filha única, né? Meus pais, né, de Curitiba também, minha mãe do norte do Paraná. Então, aos 10 anos, meu pai foi transferido para Londrina. Então, nós fomos, eu tinha, né, 10 anos, fiquei até os 15. E cheguei em casa e sempre quis morar sozinha, ser independente, ter liberdade, né, aquela coisa. E cheguei em casa e falei assim, quero ser independente, quero minha liberdade. Meu pai, como assim, né? Ele falou, tá bom. E me lançou um desafio. Se você conseguir um trabalho, ele falou assim, né? Sabia que eu não ia, com a certeza que eu não iria comprar a ideia.
Se você conseguir um trabalho, então você pode voltar para Curitiba. Eu, tá bom. Logo, foi aos 15, aí próximo aos 16 anos, eu falei para ele assim, eu estava namorando na época, e esse meu namorado, a gente, nossa, imagina ir para Curitiba, né? Aquela coisa. Consegui uma entrevista de emprego. Quando nós nos demos conta, eu já estava sendo contratada pelo Tribunal de Alçada do Paraná, que é o atual Tribunal de Justiça, e embarquei para Curitiba. Eu retornei 1 ano e meio depois, né? Fiz um acordo com meus pais. Eu falei assim, você não vai morar sozinha até completar 18 anos. Não vou emancipar você, não tem essa, não vai fugir disso. Sim. E até lá estruturei a minha vida para minha independência mesmo. E segui o estudo, não prestei vestibular logo de cara, não queria me descobrir primeiro. Madura essa decisão sua? Você sabe que eu me dou conta só agora, né? Porque eu penso assim, da onde eu tirei essa ideia? Fantástico, porque, Thaís, quando um jovem vai prestar vestibular para um curso que provavelmente ele vai ter que exercer pelo resto da vida, ele não tem essa maturidade. Você teve a maturidade de esperar para decidir. Graças eu tive. Eu agradeço até hoje pela minha escolha. E eu sempre busquei, Osana, tomar a decisão e não ficar em cima do muro para as coisas. Então, essa época, né, fui morar na minha própria casa, com o meu carro. Aí prestei vestibular, eu queria a profissão mais abrangente. Eu tinha 2 opções, eu já fui prestar vestibular assim. Tenho 2 opções, ou eu serei diplomata, porque o meu sonho é representar um país, não necessariamente o Brasil, ou eu vou ser consultora de empresas, porque eu não nasci para ser de uma empresa só. Baseada nessa decisão, eu escolhi em administração e diplomei também junto comércio exterior. Em quanto tempo você fez sua faculdade? 4 anos. Em 4 anos, quer dizer, todo mundo demora um pouquinho mais que 5, você demorou menos tempo. Menos tempo. Fiz uma especialização durante a universidade, eu tinha uma carga maior de estudo e ainda com uma especialização, engatei uma especialização porque eu descobri que na época eu poderia fazer isso. E depois que eu recebesse o meu diploma, eu poderia ter o meu diploma também de pós-graduação. Então eu fui atrás disso e trabalhando. Eu consegui um trabalho, foi muito engraçado porque eu era extremamente obstinada. Eu tinha isso porque eu achava, não sei aonde que eu estava, não sei o que eu tinha na cabeça e pensava assim, que eu não poderia perder tempo na vida. E essa foi, acho que o meu maior tesouro que eu tenho até hoje é o tempo. Eu tenho realmente uma adoração. Eu amo relógios por isso também. Até não vim com o meu relógio. Tem um relógio que eu ganhei com muito amor e carinho que eu carrego no meu peito, um relógio. E isso é o que tem de mais sagrado para nós, porque a gente pode comprar tudo menos o tempo. Então eu aprendi também a dar valor para o meu tempo, né? Meu pai não me autorizou, voltando, né, a ser diplomata, porque ele falou assim, você não vai para Brasília, para o Instituto Rio Branco, não deixo, não. Falei, tá bom, então eu vou ser consultora, quero ter minha empresa e ponto. E, então no 2º ano da faculdade eu tinha 3 turnos de trabalho, eu fechei um acordo de estágio onde em várias fábricas em Curitiba nós podemos, são 3 turnos de trabalho, então eu fazia às vezes palestra, falas para ir exercitando de madrugada, né? Além de dar conta da faculdade, da carga dobrada e da pós. Fazendo, e quando eu estava com 21, eu me dei conta que eu já estava num ritmo de vida de uma pessoa de 40 anos. Então E o que você fez quando você percebeu que você estava super acelerada e que de repente você precisava dar um tempo, repensar? Você precisou de um momento assim? Precisei, e eu agradeço até hoje a uma amiga que é de... Como é que é o nome da cidade? Bom, não me lembro agora, mas ela morava em Curitiba nessa época. Como é o nome dela? Priscila.
A Pri ela tinha um livro. Eu estava na casa dela, aquela coisa, no apartamento normal. Passei por um livro lindo, tinha um tigre na capa. Eu olhei pro livro, eu falei assim, me empresta, Pri. Ela olhou e falou assim, tá bom. Eu peguei o livro. Eu falei assim, poxa, que livro interessante. A partir daquele dia, aquele livro ficou em torno de uns 5 meses na cabeceira da minha cama. E ela me convidava para palestra. Ela falou, o que você acha com esse conhecimento, autoconhecimento? Eu falei, não tenho tempo para essas coisas. Para. Imagina, um fim de semana inteiro, vou perder tempo. Eu falei, tem um monte de coisa para fazer, não posso levar meus cadernos, não posso levar celular. Eu falei, você tá louca? E em um fim de semana em que eu estava com uma amidalite, com febre, super mal, não conseguia nem estudar. Falei pra ela assim, eu vou aceitar o teu convite e vou numa palestra. Chuva torrencial em Curitiba. Você não conseguia andar de carro direito, não. Aquele dia que dá tudo errado, assim, você tá mal e tá chovendo. Aceitei o convite e fui. E as palavras daquelas pessoas eram baseadas nesse autor desse livro. E daí, quem é esse autor? É o Surjaman Solar. Ele é de onde? Do sul do Chile. Que eu não sabia, não poderia prever que 1 ano e meio depois, um pouco mais de 1 ano e meio, aquele senhor do livro seria um mestre para mim, literalmente. E um grande empresário. Eu fui, no momento, né, assisti essa palestra, aceitei o convite para um curso, né? Que legal, eu vou. Mas o que me chamou a atenção, eu falei assim, poxa, eu queria, na verdade, eu preciso sair desse ambiente, dessa selva de pedras. Eu preciso ir para uma selva de verdade. Porque eu cresci em Londrina, né, o período ali dos 10 aos 15, meus pais tinham uma propriedade e eu vivia muito na natureza. E esse foi um dos maiores privilégios que minha família me deu, foi de viajar, ir para o mundo e ser um ser livre. A fruta não cai longe do pé, isso eu me dei conta e me dou conta cada vez mais. Então, nesse período, né, era final de novembro, eu falei assim, eu vou em janeiro para esse lugar. Esse lugar era onde? No Chile. No Chile. Em que lugar do Chile? Bem no sul do Chile, fronteira quase com a Argentina. E o que seria esse lugar? Uma fazenda, algo assim muito próximo à natureza? Isso, é uma propriedade, na verdade, né, Elza, é uma fazenda. Que esse senhor, o autor desse livro, ele é dono dessa propriedade, dessa montanha, uma montanha que se chama Condor Blanco. E eu aceitei, né? É uma escola, na verdade, de treinamentos em diversas áreas. Tem desde coaching, tem liderança, tem meditação, tem várias coisas para empresários. Tem uma visão vanguardista que vem da Norte América e de influências da Europa também. Eu achei interessante, já tinha lido sobre isso, mas nunca achei que cairia assim no meu colo. Não precisei buscar, veio. Então aceitei esse convite, e isso foi em dezembro. No fim de janeiro, em janeiro eu fiz uma viagem com os meus pais para Montevidéu. Retornei da viagem 1 semana depois e falei para os meus pais assim, eu estou indo para o Chile fazer um curso de coaching. Eu ia fazer um retiro espiritual, ia ficar 4 dias no meio do bosque, sem comer, sem tomar água, mas tem toda uma preparação antes para fazer isso. Mas não falei para eles. Eu falei para eles uns anos depois que eu fiz isso, há pouco tempo. Falei que meu pai, não, tudo bem, né? Pode, né? Ok, você é independente, né? Que bom que você está avisando. Eu falei assim, então eu ficarei sem celular durante 1 semana. E fui. Normalmente eu faço tudo de avião, né? Não gosto de ficar fazendo essa coisa ônibus, carro, prefiro tudo avião. Já começou diferente, porque o grupo que queria, falei, não, tem essa coisa de curitibana, ser muito reservada, então vou interagir com as pessoas, com o grupo, já vou começar diferente, né? Eu já quero uma vida diferente. Aceitei de ônibus, Osana. De ônibus até o Chile. Até a montanha mesmo foram 3 dias e meio. Foi terrível. Eu chorava. A viagem linda, a vista é maravilhosa. Mas foi horrível. Eu chorava à noite. Eu chorava, falava assim, por que eu não vim de avião? Eu ficava esperando as pessoas em Santiago, não tem problema. Uhum. E essas pessoas que viajaram comigo,
Meus amigos até hoje, meus lindos, me acompanharam e eles lembram e falam assim, tá, eu não acredito que você aceitou, você já de primeira, porque eles pensaram que eu tinha esse espírito mochileiro, aventureiro, não faziam noção de quem eles estavam ali. Eles falaram assim, não acredito, você realmente, eu me dei conta que eu me entreguei para um processo desde o começo, desde o momento em que eu aceitei fazer a viagem até. Que interessante, você mudou os seus conceitos e as suas atitudes desde a ida para esse lugar. Desde a ida. Isso te deixou uma pessoa melhor a hora que você chegou lá? Você já estava diferente? Já estava. Foi, na verdade, foi um preparo, talvez? Talvez não, com certeza foi um preparo. Foi uma sessão de terapia, assim. Já foi um seminário, vamos dizer assim, já de preparação. E quando eu cheguei, né, tudo diferente, na época, esse lugar, nós ficamos, né, até hoje também é um camping. Camping eu fui quando eu tinha 6 anos, nunca mais. Que camping? Eu não gosto dessas coisas, eu gosto de conforto, eu gosto bonitinho. Nada contra, mas se a gente pode escolher, eu prefiro, né, o conforto de uma boa cama. Quando nós chegamos, já sabia que eu tinha levado barraca, tola, levei barraca de praia. Imagina, tô numa montanha, que às vezes neva, tudo bem, eu fui no verão, mas eu fui totalmente fora das regras, para começar a história. Então eu cheguei nesse lugar, fui muito bem recepcionada, nossa, foi incrível, e a única construção mesmo que tinha na época era o salão central. Os espaços dos cursos, né, que são em domos, que são meia-lua, sabe? Então, esses domos eram feitos os cursos e o salão central era a única estrutura parecida com o que nós temos hoje. O restaurante e os escritórios, toda a administração ficava ali. Então, já começou diferente. Fiz o retiro, né? Fiquei uns dias antes disso que a gente fala que era a subida do retiro. Quando eu desci, foi primeiro que eu passei 2 dias dormindo. Eu não sabia que eu estava tão exausta da vida que eu estava levando. E ao invés de uma semana ficar, eu desci, eu mandei um e-mail pro meu pai, falando assim, pai, vou ficar aqui 3 semanas. Você decidiu, na verdade, porque você percebeu que você tinha essa necessidade de uma mudança? Sim. De um descanso, de um descanso mental, além de físico? Eu precisava rever a minha vida. Sim. Precisava rever os meus valores e fortalecer alguns. Eu precisava eu coloquei a minha vida inteira num caderno. Inteira. Eu lembro, eu sou apaixonada por escrever e gosto. E eu coloquei tudo num caderno. Eu falei assim, eu preciso mudar a minha vida. Tá ótima como está, mas eu preciso melhorar. Eu preciso conviver mais com a minha família. Eu abdiquei, foram alguns anos em que eu via meus pais poucas vezes. Pois somos só nós 3. Eu precisava até verificar isso. Para onde que eu quero ir? Eu quero ter família? Eu quero me casar? O que eu quero? O que realmente a Thaís quer? Aonde que está ela dentro dela mesma? Então eu comecei uma viagem, uma jornada para dentro. E as 2 semanas seguintes foram bem interessantes, porque logo na minha descida, eu não sei, eu prefiro acreditar que seja a minha entrega foi tão grande que foi identificado, eu me destacava em meio, eu subi com mais 80 pessoas quando eu fui. Então imagina, 80 pessoas fazendo e você não tem visão para nenhuma dessas pessoas. Fica em regiões diferentes do bosque. Então, depois nós tínhamos um compartilhar, né, com algumas experiências das pessoas. Eu não tinha muito o que falar. Eu achava que tudo que eu tinha passado, todo mundo passou. Assim, momento de sono, eu não senti fome, eu não senti sede, eu estava feliz. Eu estava ali, nossa, que lindo, que tudo, essa natureza, as estrelas e tudo. Não. E não,
eu comecei a ouvir as pessoas reclamando, eu senti fome, eu senti isso, eu senti aquilo. E eu estava sentindo que era como se eu estivesse na beira de um precipício mesmo. Eu poderia escolher cair ou abrir minhas asas e realmente ir para o mundo. Porque uma coisa que eu aprendi também é que você pode viajar o mundo inteiro e parecer que você nunca saiu do lugar. Ou você pode fazer uma viagem, uma jornada interna tão grande que parece que você conheceu o mundo inteiro. Então, isso foi quando eu me apresentei e comecei, falei pouquíssimo, isso gerou gerou uma curiosidade, assim, um interesse muito grande por esse diretor da instituição. E ele me convidou para uma reunião. Porque eu olhei para ele e falei assim, gente, que estrutura, que lindo, eu sou apaixonada por negócio, né? Imagina, né? No calor da universidade ainda, estava no 2º ano da faculdade. E eu fiquei apaixonada por aquela estrutura de negócio, tudo. Ele me chamou e eu comecei a conversar com ele. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, e qual que é o seu sonho? Eu falei assim, sabe qual é o meu sonho? Eu me lembrei daquela menininha de 4 anos de idade que não tinha medo de falar em público. Falei assim, o meu sonho é estar ao lado do Senhor e trabalhar com o Senhor. Olha. E ele aceitou? E ele olhou pra mim e ele falou assim, é? Que bom saber disso. Não sabia falar espanhol, pra começar, né, a história. Ele falou assim, bom, primeiro, você precisa se preparar. Você acha que você tá preparada? Eu falei assim, eu acho que eu estou preparada. Nem sabia o que eu tava falando. Não sabia exatamente, né, o que eu tava... Fui por intuição. Falei assim, sim. Ele falou, então eu tenho 3 coisas que você precisa fazer e nós vamos nos rever em junho desse ano. Isso era janeiro. Eu falei, ok, tudo bem, se o senhor me passar. Ele me passou algumas atividades, cursos que eu precisava fazer, cursos na área de liderança, especializações em algumas coisas, alguns tópicos específicos, melhorar a minha fala, a minha oratória, o meu espanhol, e seguir. E ele falou assim, só que assim, você não vai me encontrar aqui. Eu estarei em Cancún, num curso, e se você realmente quer isso, a gente se encontra lá, tá bom? Muito bom, aproveite aqui suas 2 próximas semanas, que eu sei que você vai ficar, e ficamos por aqui. Eu falei, ok. Falei, ótimo, né? Saí assim, perfeito, como se fosse lição de casa. Saí de forma natural. E cumpri. Quando me vi, em junho daquele ano, eu lá em Cancún, na beira da praia, com meu notebook embaixo do braço, em reunião com ele já. Ele falou, muito bem, Thaís, você cumpriu com isso. Junto nessa reunião estavam todos os diretores, né, da empresa. Eu ali, ele falou, bom, então você quer ser a minha assistente, minha assessora pessoal? Eu falei, e um desses tópicos era abrir a minha empresa. E você abriu? Eu abri a minha empresa. Que empresa que seria? Era uma empresa de consultoria e treinamentos. É essa que é a 12x12? Não, a 12x12 é da Ana Camargo, que me contratou a minha empresa. E foi assim que a gente iniciou o projeto o projeto da agenda já tinha iniciado, mas ela foi através da minha contratação. Ela me contratou o serviço da minha consultoria. Uhum. Então, em junho mesmo, um pouquinho antes da viagem, o Grupo Positivo, a Universidade Positivo, me convidou para ministrar aulas de coaching para líderes no MBA da universidade. Mas com quantos anos você já estava preparando cursos para MBA? 21. 21 anos. Você foi sempre muito precoce. Eu sempre fui muito apressada. Que coisa boa. Eu até tenho uma tatuagem nas costas, em japonês, que está escrito coragem. E quando eu descobri mesmo o significado e a história desses, são 2 símbolos. E o de cima significa espírito e o de baixo força. Quando você utiliza os 2 juntos, ele significa coragem. Uhum. E coragem, da origem grega, é agir com o coração. Quando eu aprendi,
a cada dia eu entendo, quando eu paro para rever, para meditar, porque eu acredito que a gente pode meditar, estar presente já é meditar. E a cada dia eu vou descobrindo por que eu tomei essa decisão, porque eu fiz essa tatuagem antes de entrar na faculdade. Thaís, eu estou amando conversar com você, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e já eu volto com essa menina de muita coragem. Não saia daí que ela tem muito para nos contar. Olá, para você que está acompanhando essa conversa e para você que está chegando agora, eu converso com Thaís Amorim. Ela está nos falando sobre essa vida apaixonante que ela leva e que ela anda contra o tempo. Thaís, você chegou em Cancún, encontrou o seu mestre, conversaram, você tinha cumprido todas as metas que ele havia te passado, quer dizer, o seu pai te desafiou, você mostrou que você conseguia. Seu mestre te desafiou, você mostrou que era capaz. E então, você foi contratada para trabalhar com ele? Fui. Precisava mais um tempinho também, né? Como eu disse, o processo durou em torno de 1 ano e meio. Eu retornei ao Chile em outubro daquele ano. Ele falou assim, ele falou, logo após essa viagem de Cancún, Thaís, eu tenho no Rio de Janeiro, tenho uma palestra, né? Nós temos um evento lá. E depois, em outubro, ele falou assim, eu gostaria de novo que nos revesse, que a gente se encontrasse num evento no Chile novamente. Falei, tudo bem, né? Aquele tudo bem assim, né? Não, tudo bem, tá tudo certo. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? O que eu vou contar pro meu pai, pra minha mãe? Ai, né? Ok. Deu tudo certo. Fui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, durante a palestra, antes da palestra, ele me chamou. E eu achava aquilo natural, né? Não, é como se fosse uma entrevista de emprego, tô num filme, né? Me sentindo o Diabo Veste Prada totalmente. Ele falou assim, bom, eu preciso de água, eu preciso que você seja minha timer no evento. Que seria o quê? Era uma palestra. Não, mas eu digo assim, o seu papel seria o quê? Ser uma assistente pessoal dele, muito próxima à pessoa dele. Exatamente. Quer dizer, com tantas pessoas que com certeza ele tem ao redor, ele escolheu você. Para estar ali, junto. Foi. E eu achando aquilo natural, porque eu achei que ele tinha... Simples assim. De coração, na inocência, né? Eu de verdade, foi na ignorância e na inocência. Prefiro acreditar que na inocência que é mais bonitinho. Mas eu de verdade eu pensei assim, bom, ele deve fazer isso com várias pessoas, eu estou dentro de um processo seletivo. Porque eu trabalhei em várias multinacionais, entendo esses processos seletivos assim para cargos de confiança. Então, ok, então vamos para essa etapa. Fui a timer no evento, falavam para mim assim, Thaís, você tem que falar para ele que já deu menos 10 minutos. Levantei lá atrás e ergui a placa assim. E depois do evento ele veio e falou assim, eu gostei de você. Você foi muito ousada. Fui. Porque eu já estava... Qual foi a minha decisão para agir daquela forma? Foi assim, bom, eu tenho que levar isso de forma profissional, certo? Então eu tenho que pensar que se ele está me dando essa oportunidade, pode ser que amanhã eu não tenha. Então, ok. No outro dia ele me convidou para um almoço, né, numa mesa, e me passou essa direção, ó, em outubro nos vemos e o quê? Em outubro, quando eu cheguei no evento, era um evento menor, era um evento para 400 pessoas, era um evento bem menor. Então, eu fiquei responsável por um setor, eu fui como staff do evento, eu queria saber como funcionava. Mal sabia que realmente eu estava sendo observada, eu estava já num processo seletivo. Então, deu certo. Naquele momento, eu assumi a responsabilidade era um setor de vendas de um determinado... de consultorias. E fui reconhecida, porque eu dei um resultado muito bom em vendas. Fui novamente em janeiro para o evento.
E eu fui preparada para assumir novamente esse posto, como staff nesse sentido. E ele, ok, tá, né? Fui indo passo a passo. Fiquei 50 dias, daí dessa vez. Passou mais um tempinho, né? Mais alguns eventos. Até uma das diretoras chegou para mim e falou assim: Thaís, agora você vai passar por um teste prático. A gente gostaria de te convidar para fazer esse teste. Fiquei uma semana com ele diretamente e era assim, acho que foi uma das maiores experiências assim profissionais. Você está com seu iPad? Sim, estou. Sim, então, em 10 minutos na casa dele. Oi? Assim, para chegar até a casa dele você leva 15 e ele te espera em 10 minutos, ou seja, eu devia estar no meio do caminho para não chegar. Rosana, eu peguei meu iPad, mas eu saí correndo. Correndo. Que quando eu cheguei, assim, como a casa dele é toda preparada. Quem conhece de Feng Shui sabe, se você deixar o sapato na porta. Tem todo um ritual, um preparo. Um processo, um respeito, né? Sim. Eu estava tão ansiosa e com uma adrenalina lá em cima, que eu entrei de sapato, eu entrei com tudo. Toda atrapalhada, com o iPad assim. Sim, senhor. Como é que a gente começa? A primeira coisa que ele fez, ele falou assim: respira primeiro. Aí eu acho que meu coração estava no cérebro. Não estava nem aqui, mas estava aqui. E daquela semana, haviam 5 pessoas, vamos dizer, concorrendo a esse cargo. E no segundo dia em que eu estava com ele, ele falou assim: você já está nesse cargo. Ele decidiu antes do prazo? Ele decidiu sem ver a atuação das outras pessoas. Que maravilha, você é prodígio. Foi... Ai, me arrepia de lembrar, porque aquilo foi um olhar incrível. Sim, isso daí é um super elogio da sua pessoa pela capacidade que você tem de em 2 dias ser avaliada por ele. Tá aí só para dar uma dimensão. Quem é ele? Só para que quem está nos assistindo tenha essa noção da grandeza da pessoa que você chegou. Ele é diretor de uma multinacional que é sediada no Chile. É uma empresa de treinamentos que está em mais de 20 países, né? Está em Paris, na Rússia também, na Alemanha, fizeram um evento esses dias atrás. Então, bom, estando em mais de 20 países... Já é uma grande referência. As maiores capitais do mundo, ela está presente. Está presente, Estados Unidos e no Canadá ainda não, mas América Latina, boa parte da América Latina... Ele que coordena tudo? Ele é o diretor, ele e a filha dele é a co-criadora, né, a co-fundadora da organização. E para que as pessoas tenham noção, eles movimentam, e em cada um desses países existe uma equipe de produção de eventos. Então, existem eventos empresariais, tem várias empresas que são ramificadas. Então, nos países existem subempresas, não são franquias, né? Mas são como se fossem filiais da organização que fica no sul do Chile. Fica próximo a Pucón, que é bem famosa. Que coisa boa! E você teve o prazer e a felicidade, a honra de estar muito próximo ao Dalai Lama. Sim. Como é que foi? Foi em 2012. Foi junto com ele. Naquele mesmo ano foi o ano que... Nossa, foi... Eu nunca conheci, Osana, uma pessoa com tanta presença quanto ele. O Dalai Lama, nós fomos então em 2012 até Paris. Ficamos 3 dias em Paris com um grupo e fomos para Nova Delhi. Em Nova Delhi nós fomos a Dharamsala, que é onde fica a casa do Dalai Lama. Foram 4 dias com o Dalai Lama num curso com ele. Vocês então fizeram o curso em Nepal? Foi no Nepal. Uhum. Olha só. Então, Nossa, é um lugar
Você pode fazer curso com o Dalai Lama em Nova York, você pode fazer em Paris, mas você fazer na casa dele. Na casa dele é um privilégio de pouquíssimas pessoas. Você tomar café da manhã com ele. Você acompanhar quase que a rotina dele. É estar muito próxima, não é? É uma pessoa que tem os movimentos dele causam realmente um efeito borboleta. Aqui, para nós, é um movimento político, social e econômico, porque existiu também uma preparação para esse curso, né? Eu quis estudar o máximo possível para esse encontro, porque principalmente eu quis para a minha área, né? Para a área de administração, para a área de economia, para a área de liderança, para não somente o autoconhecimento. Claro que eu queria absorver para mim, mas eu queria absorver a visão de um ser humano que consegue quase enxergar, quase não, né? Ele consegue enxergar de forma global. E eu me apaixonei, porque eu pensei que eu iria... A visão que eu tinha do Dalai Lama, que ele era um senhorzinho, fofinho, baixinho, andava devagarzinho assim. Não. Ele é alto, fala de uma forma espetacular, tem uma verve incrível, uma clareza nas palavras, um inglês impressionante. Então, estar frente a uma pessoa que, primeiramente, ele falou de forma tão simples. Ele deu explicações, direções simples daquilo que a gente, na verdade, já deveria vir programado para isso. Ele falou assim, a gente esquece disso no meio do caminho, né? Então, independente do que... Né, nós tivemos um curso direcionado, era sobre Shantideva, mas dentro dos módulos que ele deu, né, das cerimônias, era direcionado para a parte prática, né? Era aquela coisa assim, você está aqui não é à toa, mas não é um à toa espiritual. É uma coisa assim, você tem essa oportunidade, o que você vai fazer depois? Que bom que você está presente. É aquela coisa assim, nossa, sabe, Osana, agora eu estou fazendo uma meditação e eu estou presente. É como se ele olhasse pra gente e falasse assim, se você não faz isso, você não faz mais que a sua obrigação. Ele, como nós dizemos com o grupo, né, ele parece que tem os próprios monges falam, um palo e um caramelo. Então ele dá e dá um docinho. Dá e dá um docinho. Quando você fala que primeiro você passou pela Índia, que já é um lugar... Nova Delhi eu acho que já te transforma. Quer dizer, você desce na capital e você já tem aquela cidade maravilhosa, aquelas pessoas super espiritualistas, não é? Tá, depois você chega, desce, vai até o Nepal, que na verdade é longe. É bem longe. E eu te pergunto, se você... uma das poucas pessoas no mundo, se a gente pensar, teve essa oportunidade de estar tão próximo ao Dalai Lama na residência dele. Eu te pergunto, quantas pessoas estavam lá? Olha, nesse encontro que vocês tiveram. Que assim, é um encontro que ele abre para a comunidade também. Assim, você estar com ele é um grupo pequeno. Exato. Porque é um templo pequeno. Agora, ele abre para todo o povo tibetano entrar. Naquele local, nós estávamos com mais 2.000 pessoas. Então, eu te pergunto, Dalai Lama é considerado um grande líder mundial, respeitadíssimo. Pessoas do mundo inteiro seguem a sua maneira de vida, a maneira como ele contempla a vida, o ser humano, a natureza, as consequências que o mundo está passando, enfim. Essa pessoa totalmente zen, totalmente do bem, totalmente do mundo perfeito. Eu imagino, esse tempo eu estava vendo uma matéria de um repórter que foi entrevistá-lo, quer dizer, ele teve a honra de entrevistar o Dalai Lama. E ele comenta que é um documentário que passa
Nos melhores canais do mundo tem esse documentário. Ele foi se preparando tanto, e ele, durante esse percurso, ele foi de carro até Nepal, e ele falava assim: eu tenho que ser muito bom no que eu vou fazer, porque o Dalai Lama, se eu começar uma entrevista e ele perceber em poucos minutos que eu não estou fazendo o que eu devo, ele simplesmente se retira do local. Porque ele, além desse poço de bondade, ele também não perde tempo com quem não merece. Exatamente. Esse repórter conseguiu, fez uma entrevista maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa entrevista, já vi, revi várias vezes. Então, quer dizer, vocês aprenderam muito naquele tempo, porque o tempo dele é precioso. Sim. Ele abre esse curso uma vez ao ano. Nesse local. Nesse ano de 2012, que assim, não acontece uma situação política muito séria no Nepal, né? Essas perseguições, bom, a situação política, não daremos nomes aos bois aqui, mas por isso ele viaja muito, então ele faz esse trabalho de formiguinha, não é porque que ele gosta, não, ele faz, na verdade, ele é um excelente diplomata. Ele faz, sim, relações internacionais incríveis, mas realmente estar no momento em que ele atua não de forma política, mas ele está entrando na parte da generosidade, da compaixão, de compartilhar isso, sim, você precisa aproveitar e se preparar, porque a situação, aquele momento é muito simples, Osana. São 4 dias, algumas horas, é muito simples, é tudo muito simples. Você está ali e você fala assim, não acredito que eu atravessei um oceano, um mundo, todo aquele esforço, aquela preparação para esse momento simples. Mas o simples é o último grau da sofisticação. O menos é mais. Já dizia Leonardo da Vinci, né? Outro mestre. Um dos meus primeiros mestres foi Leonardo da Vinci. E você chega, quanto mais próximo, algumas pessoas já me perguntaram, mas o que você sente, né? Quando você chega perto de uma pessoa tão importante, uma liderança mundial e ainda espiritual, né? Além de política e espiritual, eu falo que eu nunca me senti tão simples na vida. Tudo parece simples. Eles têm as situações, mas é o tempo de processamento e retomada. O que deu para perceber é que dele, pelo menos o que eu levo até hoje vocês estão aqui, vocês aprendem. Quantas pessoas vocês vão pulverizar isso? Para quantas pessoas? Porque a partir do momento em que você recebe um ensinamento, você tem responsabilidade sobre ele. Se você não passa ou não pratica, é como se você cometesse uma parte, um suicídio. Você está negligenciando uma parte. Então, essa foi a parte que eu aprendi, né, dessa experiência tão intensa que reverbera até hoje. Eu ainda tenho muita coisa para rever daquela viagem e tenho vontade de realmente revê-lo, e tenho certeza que na próxima oportunidade que eu tenha de encontrá-lo, de retomar isso, porque também você demora alguns anos para conseguir as credenciais, demora para você conseguir esse processo. Eu entendo que também será uma preparação antes para viver essa simplicidade. Você precisa ter classe suficiente, né? Aprender a andar muito bem no salto alto para você conseguir usar uma rasteirinha. Imagina, eu acho assim que a cada grau as dificuldades são maiores para você conseguir chegar até o grau necessário que ele quer de você, ser humano. Eu tenho certeza que você está amando saber um pouquinho dessa menina e das suas aventuras, e ela não pede pequenas aventuras, não, é com Dalai Lama. Mas eu volto daqui a pouco para continuar conversando com Thaís Amorim. Para você que está nos acompanhando, eu continuo conversando com Thaís Amorim, essa menina que é de uma espiritualidade incrível, que sabe aproveitar e sabe viver a vida como ela deve ser bem vivida. Ai, obrigada. Que assim seja, né? Amém. Thaís, você, com essa experiência toda,
essa vivência toda. Quando você estava no meio, nesses 4 dias preciosos que foram presentes que você ganhou, privilégios de pouco, como que era o ambiente físico? Eu imagino aqueles monges com aquelas roupas, aquelas maravilha, aquele jeitinho deles. Como é que era o ambiente físico? Como é que vocês se portavam lá dentro? Vocês trocavam ideias? Vocês tinham tempo para observar esse espaço físico, além do interior de vocês? Então, Osana, sim, né? Sim para todas as perguntas. A preparação foi justamente com 2, nós fomos mentorados, e logo na sequência, eu agradeço por ter sido mentorada pessoalmente por esses 2 monges, por esses 2 lamas, né, budistas. Eles são, vamos dizer assim, os produtores dos eventos do Dalai Lama, né? Eles conduziram o grupo. E sim, nós somos treinados, né? Nós temos uma conduta, você tem que aprender a se preparar para estar ali. Para estar ali. Tem toda uma etiqueta, tem um protocolo, né? Tem toda essa simplicidade, mas existem regras para que você não choque aquela cultura. Porque começando, nós já em Paris, com os lamas, eles nos ensinaram assim, para as meninas, né? Para as mulheres, não andem de roupa justa. Tinha uma lista. Eles falaram assim, olha, não é que você não possa, você pode, mas você vai causar um desconforto para aquele ambiente, para aquelas pessoas, uma curiosidade desnecessária, uma invasão, que você está invadindo a privacidade deles com o olhar que eles colocam em cima de nós, que não somos daquele local virgem, vamos dizer assim. Então, sim, tem todo um protocolo, não se pode mostrar a planta dos pés, por exemplo, numa cerimônia dessa, né, para a pessoa, ser a maior falta de respeito. Você mostrar como se estivesse, seria uma ofensa, digamos assim. É uma ofensa, porque assim, a planta dos nossos pés, eles carregam toda a sujeira, literalmente. A sujeira kármica por onde você passou. Então, é por isso que você não mostra a sua sujeira, você não mostra o que você tem de ruim. Até mesmo o que eu aprendi com eles é que você nunca numa mesa você coloca o seu bumbum próximo à mesa. Sabe quando a gente encosta ou senta na mesa? Isso também não. Eles falam assim, é um lugar que é impróprio para você colocar próximo a algo que você vai nutrir-se daquilo. É tão simples pensar, né? Se você para pensar e fala assim, é verdade? Que falta de respeito. Faz sentido, né? Faz todo sentido. E simples. É simples. Eles caminham olhando pro chão, né? Parece que eles estão sempre olhando pro chão, tudo paradinho. Sim. Eles caminham assim, olhando pro chão, para que eles não... É um voto de não matar. O não matar é não matar nenhum ser vivo, inclusive o onde você está pisando. Uma formiguinha para eles é uma morte desnecessária e imperdoável. Não imperdoável, mas é uma quebra. Tem que cuidar. Tem que cuidar. É por isso que eles andam olhando para onde pisa. Interessante. Literalmente. A gente vê mesmo que eles estão sempre de cabecinha baixa, observando o que está lá embaixo. Tudo é consciência, né? Dentro do... Eu não sou budista, né? Vamos começar assim, né? Eu sou uma pessoa que... Eu estudei muito. Mas o budismo te encanta. Me encanta. Como encanta todos nós, né? É prático, é simples. Quando eu descobri... sou católica de batismo, fiz crisma, aquela coisa ali, até aula em catequese, eu dei um espetáculo quando criança. E quando eu descobri que o rosário de orações, né? Sempre me encantou o terço, sabe, Osana? E eu falava assim, nossa, mas... A ignorância, né? Nossa, parece, né? Parece um terço que eles andam na mão, o japamala. É justamente uma das... historicamente falando, o terço, ele sim...
ele vem dessa cultura milenar, que é o budismo, que são as contas das orações. São 108 contas de oração que nós fazemos. Essas 108 contas de oração são repetições? São repetições. E as repetições, Rosana, elas vêm, na verdade, para que você esteja no momento presente. Ela faz o quê? Ela faz com que você se centraliza? Uhum. Por isso que você encontra o seu eu. Você encontra o seu eu. E são mantras. Você tem mantra para tudo, né? O mantra de paz, um dos mais conhecidos, Om Mani Padme Hum. Mantra do amor, o mantra da prosperidade. O mantra da prosperidade é ótimo. Um Zambala Zalindra Soha. Quer dizer o quê? Que quer dizer que você... a tradução literal, eu não vou te dar informação errada. Mas seria mais ou menos... Mas é um mantra que você recebe a natureza, né? Você recebe toda essa prosperidade dentro de você. Você é isso. E você agradece. Então, até olha o impacto de um ensinamento desse, né? Quando eu me formei, quando eu escolhi na minha formatura, eu fiz a homenagem para os pais. Eu escolhi uma música que no começo tinha esse mantra antes, no fundo. Depois eu até passo para a Usana, até falar para as pessoas de casa. É uma música linda, super moderna, mas ela tem ao fundo os monges cantando, porque era o que eu desejava para que todos os meus colegas de profissão e que as famílias, eram 1.400 pessoas ali no teatro, que aquelas pessoas também, de uma certa forma, eu encarei esse ensinamento que eu recebi com essa responsabilidade de, no mínimo, passar de forma suave, porque a gente pode passar de forma suave, não precisa discutir. Você coloca numa música, você está desejando bem, a prosperidade, justamente você está dividindo com eles. Isso, é um compartilhar mesmo, né? Como tem nas redes sociais, o compartilhar é justamente compartilhar. Então foi a minha forma de compartilhar com os meus colegas, com as famílias, aquilo de forma sutil, num momento que eu acredito que para mim é um dos momentos mais emocionantes de uma formatura, quando nós agradecemos aos nossos pais por nos terem dado a vida e a liberdade de escolher essa profissão, né, que nós escolhemos. Então eu escolhi para aquilo, foi a minha forma de retribuir para os meus colegas. Eu acho que eles nem sabem, né? Até vão assistir, eu vou falar para eles assim, olha, eu escolhi essa música por isso, tá? foi exatamente por isso, foi muito bem estudada também. Que maravilha. Como tudo saber que eu fiz disso, até hoje. Saber que você é tão assim. Eu acho que o dividir é uma soma, né? Traz para você de volta. Eu gosto muito da matemática. Eu acredito que você compartilhar, você está fazendo uma progressão geométrica. Sim. É mais que uma soma, é mais que uma multiplicação, é uma projeção geométrica. Você vai, em termos globais, eu gosto sempre de enxergar as coisas... Uma multiplicação infinita. Com uma multiplicação infinita. Sempre exponencial. Você conheceu o provável sucessor do Dalai Lama, também. Karmapa. Isso, o Karmapa. Ele é muito jovem, muito lindo, muito meigo. Me fale um pouquinho dele. Ele é perfeito. Ele é uma pintura. Uma pintura, é verdade. De uma humildade incrível. Ele nos recebeu também, pessoalmente, é impressionante. Isso também é tão exclusivo, na verdade, um pouco mais exclusivo que você encontrar com o próprio Dalai Lama. Sim, porque até hoje poucas são as imagens que temos dele, poucas são fotografias, pouco se sabe dele, só sabemos que ele está sendo preparado. Isso. E também, até o presente momento, né, ele pode ser, sim, esse e pode não ser. E pode não ser. Ele está se preparando uma vida para algo que, no último momento, se não for, ele não será. Essa decisão de ser ou não ser o sucessor depende dele? Não, ele depende... Não, bom, aí nós entramos numa questão espiritual mesmo, né? Porque o Karmapa, esses seres de grande consciência, eles nascem com essa consciência. Predestinado. Então, predestinado a este cargo
De muita responsabilidade. De extrema responsabilidade, e a criança, né, o bebê, ele já aponta para essa direção. E desde muito cedo eles são tirados dos pais biológicos para viver com os monges e se preparar, quer dizer, eles ficam anos, décadas sendo preparados? Ficam, por exemplo, os meus mentores, os 2 mentores, eles têm mais ou menos a minha faixa etária, um pouco mais. Eles se prepararam, eles foram mais ou menos com 5 anos para o monastério. É um privilégio você ser escolhido pela sua família para você ir, porque é lá que eles recebem toda a educação mesmo, né? Eles estudam línguas, eles estudam matemática, eles estudam português, história, né? Para ir para a escola. Né? E é uma rotina, Thaís, extremamente rígida, porque eles acordam de madrugada, a vida deles é uma disciplina tremenda. Exatamente. Se você parar para pensar, você fala assim, não, mentira. Um exemplo, para você se tornar lama, você primeiro tem que ser monge. Para você ser monge, você tem que passar por toda essa escola desse templo. Então você estuda todos esses anos, eles ficam mais ou menos, eles ficaram, que eles nos contaram mais ou menos uns 4 anos, eu posso estar enganada, mas 4 a 5 anos sem visitar sem ver a família, crianças, as famílias, é um encontro breve. Eles entram numa outra etapa de estudo e um momento de retiro. Eles fazem vários retiros. Existe um retiro final para receber o título de lama, né? Onde eles ficaram, são 3 anos, 3 meses e 3 dias em uma caverninha, vamos dizer assim, isolado de tudo. Eles têm as disciplinas, né? Eles têm tudo para se fazer, mas eles ficam 3 anos nesse lugar. Eles passam um tempo muito longo sem nem falar. Eles não escutam nem a voz deles. Eles só escutam pelos mantras, né? Sim, mas assim, não existe um diálogo, uma conversa. Não. É só ouvindo os mantras. Eles recebem silêncio. Eles recebem a comida, né? Por um espaço, um pequeno espaço, é retirado e posto. E tem um detalhe: no Nepal neva. A disciplina que eles têm que gerar é tão grande, porque parece, não, vou ficar lá 3 anos de férias sozinho. Não é só ficar sozinho, você tem que ter atividades físicas, né? A gente falando parece até mentira, mas eles têm que gerar calor suficiente para derreter a neve de cima de onde eles estão. É gerar energia, é muito louco, física, né? para derreter a neve. Nisso. E o mestre deles sabe, identifica. Então vamos dizer assim, ele vai para uma colina e ele sabe onde ficam os montinhos, né? Onde os monges estão. Não somente monges que estudaram a vida inteira, pessoas comuns, vamos dizer, nós podemos ir, a gente decidiu, nós fazemos os votos, a gente também pode participar. Para você conseguir cumprir os pré-requisitos, você já é demais incrível por conseguir. Sim. Até na época eles até me contaram que haviam alguns franceses fazendo, então fizeram junto com eles esse retiro. Você estava falando que quando um monge fica durante tantos anos ali nessa dedicação e que a disciplina é o ponto fundamental, e que tudo está na cabeça. Quer dizer, eu abri o seu programa falando que nós não precisamos de muita fama, de muito sucesso, de muito trabalho, de muito dinheiro, mas por quê? Tudo que nós temos está aqui. Quer dizer, se eles conseguem descongelar o gelo, é porque a nossa cabeça é possível tudo, né? Tudo parte desse pequeno corpo, né? Esse pequeno grão de areia, né? Nesse imenso oceano, nessa gota desse imenso oceano que é a vida. Se nós somos capazes de gerar energia suficiente para isso, sim, nós podemos tudo. Escolha um foco, não tenta, eu quero ser famosa, eu quero ser milionária, eu quero ter um marido espetacular, umas crianças incríveis, todas formadas em Harvard, ou estudando no MIT, etc, etc, etc. Você pode ter tudo isso, mas para um minuto e escolha
Pode fazer tudo? Pode fazer tudo. Nós temos 365, às vezes 366 dias no ano. Perfeito. Mas tudo ao mesmo tempo você não faz nada. Você tem que ter prioridade. Prioridade, exatamente. Né? Ter muito certo. Eu trabalho com os meus clientes, Rosana, falando assim. Defenda os seus valores. Tenha claro quais são os seus valores. Você é como a sua empresa. Ah, Thaís, mas eu não tenho empresa. Eu sou só universitário. A sua empresa é você. Você faz parte de uma organização, de uma sociedade. E sim, você representa você mesmo, que é uma grande coisa. É verdade. Não é? Você representa a sua vida. Você representa quem você é. Você tem que estar... eu tenho um lema que é o seguinte: você tem que estar pronto para tudo, a todo momento. Não é que você tem que estar assim, estou com as armas postas, todo... Não, você tem que estar pronto para tudo na sua vida. Você quer tudo isso? Tenha claro o que você quer. Conserve os seus valores. Saiba até que ponto você é. Saiba a sua flexibilidade para as coisas. Não existe certo e errado. Existem prioridades, existem valores. Eu acho correto cometer a coisa X. Né? Quebrem regras, não as leis. E that's it. Thaís, eu amei conversar com você. Você, além de linda, você tem uma beleza externa e interna. Você é uma pessoa maravilhosa e você é uma pessoa abençoada. Então eu te digo, muito obrigada. Obrigada. Eu amei ter você aqui, foi muito bom. Gente, eu tenho certeza que você gostou de conhecer essa menininha linda, maravilhosa e muito inteligente que, como ela disse no começo, ela anda contra o tempo. Daqui a pouco eu volto para me despedir de você. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo você concorda com a razão e que conduz ao bem e ao benefício de todos, então aceite-o e viva. E assim termina mais um TPM. Obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje com Thaís Amorim e das dicas que pudemos dar de Dalai Lama. Eu te espero no nosso próximo programa. Fiquem bem, fiquem com Deus.